Olá, bom dia, programa Pedra Angular de volta com vocês. É um prazer, uma satisfação tremenda estar de volta com vocês nesta programação de fé. Sempre falamos isto, que o nosso objetivo e a nossa finalidade com esta programação é transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém, não estamos aqui para denegrir, estamos aqui para propagar a verdade na sua totalidade. Não vamos suprimir nada da palavra, para que não tire nossa parte na árvore da vida, e não vamos acrescentar nada, para que não seja acrescentadas as pragas contidas neste livro. Nosso compromisso é com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja bem, nós estamos seguindo aqui uma série sobre o corte de cabelo da mulher. Se ela deve ou não deve cortar o cabelo de acordo com a Bíblia. Só deixando uma coisa bem clara. Nosso compromisso não é com usos e costumes. Nós temos o pacto da circuncisão. E o que é a circuncisão? A circuncisão é ser uma nova criatura. É receber o Espírito Santo. É o corte da carne, é um corte na carne. Como antigamente era o corte da carne do prepúcio, agora nós temos o seguinte: é um corte nas obras carnais na vida de um cristão. Nós, as mulheres, as eleitas, uma verdadeira cristã não corta o cabelo para ser salva. Ela não corta o cabelo porque ela é salva. Por ser salva, ela não corta o cabelo porque ela obedece a toda palavra. Que a Bíblia diz que a mulher não deve tosquear, tocar nas extremidades. Então veja só. Então, nós praticamos as obras porque somos salvos, não para ser salvo. Observe. Então, nós temos um pacto com Deus, uma aliança com Deus. E esta aliança consiste em obediência à sua palavra. Deus ortogou o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Então veja só. Nós não fazemos isto para ser salvo. Nós fazemos porque somos salvos. Entenda só. Então deixa eu repetir. Uma verdadeira cristã não corta o cabelo porque ela é salva. Ela foi salva para não cortar o cabelo. Ela foi salva para obedecer a palavra. Não, as pessoas pensam, nós não cortamos o cabelo para ser salvo. As mulheres não cortam o cabelo para ser salva. Ora, isso não vai salvar ninguém. Agora, por ter sido salva, não corta o cabelo, porque obedecem à palavra. Então veja só, nós estamos nessa série e agora eu quero mostrar para vocês de forma audiovisual uma comparação aqui entre Sansão, o voto de Nazireu, mostrando no Velho Testamento, e a comparação com a igreja, com a mulher, que não deve tocar no seu cabelo, não deve deixar passar navalhas pela sua cabeça. Então nós vamos mostrar isto de forma detalhada para que você compreenda melhor. E quando a mulher tosqueia, o que é que acontece com ela? Como é que Deus vê ela? Então nós vamos mostrar isto claramente para você compreender melhor. Deus te abençoe, vem comigo na tela. Pois bem, pessoal, Deus vos abençoe, continuando a nossa programação, programa Pedra Angular. Nós vamos aqui analisar, de acordo com as Escrituras, o voto de Nazireu. E aí nós temos lá em Números capítulo 6, versículo 5, falando sobre o voto de Nazireu,
que o nazireu era aquele que era consagrado a Deus. É aquele ou aquela que é consagrado para toda palavra de Deus, para toda. Então nós vamos entender aqui essa parte do cabelo claramente, que a Bíblia mostra a diferença entre o homem e a mulher. O homem tem que ter o cabelo cortado, porque é vergonhoso para o homem ter cabelo crescido, é desonroso. E a mulher deve ter o cabelo crescido, porque é uma honra. É uma honra claramente. Então a mulher deve ter a cobertura, que não é o véu, é o cabelo. O cabelo substitui o véu. Nós vamos mostrar isso no próximo programa. A mulher deve ter esta cobertura para ser-lhe uma honra. O homem não deve ter cobertura, porque é desonroso ele orar com a cabeça coberta. E a mulher é desonroso para ela orar com a cabeça descoberta. Veja, um causa uma desonra cobrindo a cabeça, o outro causa uma desonra descobrindo a cabeça. Então veja só, nós vamos ver o seguinte, que é claramente a palavra de Deus. A nossa leitura está em Coríntios capítulo 11, vocês podem ler claramente, e aí a gente sabe que ali está claríssimo. Deus dá o cabelo para a mulher para que ela tenha o cabelo por cobertura no lugar do véu. E Satanás, por contenda, perverte a palavra de Deus. Ele está aí para perverter. E aí os espíritos cruzados faz o quê? A mudança. Faz a mulher cortar o cabelo e o homem ter cabelo crescido. Olha só, o espírito cruzado faz isto. Então, quando a mulher corta o cabelo, ela desonra sua própria cabeça. E no programa passado nós explicamos que quem é o cabeça da mulher é o homem, e quem é o cabeça do homem, Cristo. E nós explicamos que mulher simboliza a igreja. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quando corta o cabelo, a igreja desonra sua própria cabeça, que é Cristo. Desonra Cristo, desonra a palavra. Então nós temos essa diferença entre o homem e a mulher, através do cabelo. O homem não deve ter cabelo crescido, a mulher deve ter cabelo crescido, porque é uma honra. E a gente sabe que quando ela ora ou profetiza com a cabeça descoberta, com o cabelo cortado, ela desonra sua própria cabeça. E a palavra desonra significa indecente, desonesto e infame. Então vamos entender aqui o voto de Nazireu que Sansão tinha. Nós vamos fazer uma comparação de Sansão antes e depois. O Sansão de antes, quem é ele? E o Sansão depois de entregar o seu segredo também, quem é ele? Então vamos lá, nós vamos entender. Então observe aqui junto comigo para que nós venhamos compreender claramente isto. Eu pus aqui uma foto da minha menina para que você possa compreender. Ela nunca cortou o cabelo e nem vai cortar. Louvado seja Deus, porque é uma honra ter o cabelo crescido de acordo com as Escrituras. Só para ilustração para nós entendermos. E aqui eu tenho uma foto de Sansão antes da sua ruína, da sua queda, antes dele entregar o seu segredo. Sabe que Sansão era um nazireu, ele era consagrado para o serviço de Deus. A gente sabe que o nazireu é aquele que nasce com uma consagração. O seu nascimento é anunciado antes mesmo dele vir ao mundo. Então Sansão foi anunciado que o seu pai, sua mãe teria um filho e que esse menino
Deus iria levantar para um propósito. E aí nós temos Sansão, antes da sua queda, simboliza a igreja verdadeira que tem toda força para combater qualquer coisa. Então você tem o seguinte, que Sansão, este nazireu consagrado a Deus, é o símbolo da igreja, que não é enganada. Depois da queda, ele é o símbolo da igreja enganada pelo mundo. Antes, não. Ele está com toda a força. Então ele consegue vencer qualquer força, qualquer coisa. Porque a igreja do Deus vivo, e eu expliquei que a noiva sai da igreja, e quando eu falar sobre igreja ou noiva, você vai entender que é a noiva. Se eu trocar a noiva por igreja, você sabe que é a noiva. Então a noiva é uma mulher compromissada. Toda noiva é uma mulher, mas nem toda mulher é uma noiva. Existem muitas mulheres no mundo, mas nem todas estão noivas agora no natural. Não estão. Então, como existem muitas igrejas no mundo, mas existe só uma noiva. Cristo tem só uma noiva, e esta noiva é poderosa, que vence qualquer coisa. Vence o mundo, vence leão, vence filisteu, vence qualquer influência que venha sobre ela. Então veja, a única influência que essa noiva tem é a influência do Espírito Santo na vida dela. Então vamos lá. Observe aqui o seguinte. Quero destacar aqui. Sansão, antes de sua queda, ele tinha toda a força. Toda a força estava com ele. Então veja só, é o símbolo da igreja verdadeira de Deus, que tem toda a força. Então via um leão, ele matava. Ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Ele conseguia vencer qualquer coisa, antes dele entregar o segredo. Então, é o símbolo da igreja de Deus no princípio, no começo, na era de Éfeso. Nós vamos destacar isso depois. Que tinha toda a força para combater qualquer obstáculo que viesse. Ele não deixava passar navalhas por a sua cabeça. Veja, o nazireu tinha isto, que não podia deixar passar navalhas pela sua cabeça. Observe, a força dele não estava no cabelo, a força dele estava na obediência ao voto de nazireu. Se o voto dizia que não podia passar navalhas pela sua cabeça, então, ao obedecer isto, ele permanecia com toda a força. Quando a igreja obedece a palavra, ela tem toda a força para vencer qualquer demônio. Então aqui nós temos a noiva de Cristo, também é uma nazireia. Ela tem toda a força, porque ela não deixa passar navalhas pela sua cabeça, cortar o cabelo, porque senão ela vai desonrar a sua própria cabeça. E quem é a cabeça da igreja? Cristo. Então por isso que ela não deixa. Então ela tem força para vencer as modas, vencer as novelas, vencer os obstáculos, vencer as tribulações, vencer o mundo social, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a carne e vencer o diabo. Ela tem força para isso. Então observe. Sansão, ele conseguia descobrir enigma, sabe? Sansão lançava enigmas que as pessoas não sabiam. E a igreja da última era, ela sabe de coisas que as outras não sabem, porque foi dado a ela por revelação. Então, quando os escépticos vêm até nós e dizem assim, isso aí é heresia, é porque eles não têm a revelação de conhecer o que nós conhecemos, porque nós conhecemos os segredos de Deus revelados. Mas nos dias da voz do 7º anjo, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Então são segredos que havia de ser revelado para a noiva de Cristo. Então observe, Sansão, antes da queda, ele matava leão. Sansão, antes da queda, matava 1000 homens com uma queixada de jumento.
Parece um contrassenso para o mundo, mas uma queixada de jumento, rachar capacete de bronze, pense, é improvável para o mundo, mas para nós é milagre divino. Então o homem pega uma queixada de jumento e o mundo vem até ele, que é os filisteus, a tentação vem, mas ele com a queixada de jumento consegue matar 1000 homens, rachando o capacete, dando pancada com a queixada de jumento e os capacetes de bronze rachando. E 1000 filisteus foram mortos neste dia. Pode vir o mundo contra esta noiva de Cristo, que não consegue vencê-la. Não consegue porque ela tem toda a força. Ela tem força para vencer o mundo, vencer a carne, o pecado e o diabo. Então observe, isto antes da queda. Agora, depois de Sansão ter entregado o seu segredo, é aí onde nós temos o seguinte. Qual foi o segredo que ele entregou? Ele disse: bom, Dalila, se passar navalhas pela minha cabeça, se cortar o meu cabelo, então minha força se vai. Por que essas igrejas não têm mais força para vencer nada? Se você pegar uma Assembleia de Deus antes para de hoje, é uma podridão. Por que não tem mais força para nada? Porque o mundo entrou as modas. Porque não tem o Espírito Santo para combater as coisas que vêm de fora, para combater o mal. A força da igreja, da noiva, está no Espírito Santo. A força de Sansão estava quando o Espírito se apoderava dele. Por quê? Porque ele estava em obediência ao voto de Nazireu. Enquanto ele era consagrado a Deus, consagrado, obediente a Deus, sua força estava ali. Quando a desobediência entrou, a força se foi. Então Sansão entregou o seu segredo. As igrejas entregaram o seu segredo, porque antes nós não víamos uma igreja desta forma. Mas hoje o mundo tomou de conta, eles não conseguem vencer os filisteus. Então veja só, Sansão entregou o seu segredo e aí vem. O que ele se torna quando ele entrega seu segredo? Ele diz para Dalila: se passar navalhas por a sua cabeça, cortar o seu cabelo, o seu segredo seria descoberto. Então, aconteceu. O cabelo dele foi cortado. E aí o que acontece? Quando os filisteus vêm, Sansão não tem mais forças. Não tem mais força de nada. E agora passa a ser um palhaço. Me diga, passou a ser agora um palhaço manobrado pelo mundo, manobrado pelos filisteus. Me diga se as igrejas de hoje não são circo onde está cheio de palhaços. Charles Hudson Spurgeon disse: ao invés de pastores pastoreando ovelhas, nós vamos ter na plataforma palhaços entretendo bodes. Isso foi a frase de Spurgeon. Então veja só. O que ele se torna agora? Um palhaço. As igrejas têm sido motivo de chacota. Na internet você vê chacota. As pessoas estão zombando. Porque é tanta porcaria que dá nojo você assistir. É tanta sujeira, tanta imundície. Então, Sansão quebrou o voto de Nazireu, cortando o cabelo. A igreja quebrou o voto de Nazireu e se entregou ao diabo quando cortou o cabelo. Perder a força. Já não tem mais forças. Então, não é
uma mulher não cortar um cabelo na marra, não. Como eu disse no começo do programa, as verdadeiras eleitas não cortam o cabelo porque elas foram salvas. Por ter sido salvas, elas não cortam o seu cabelo. Vamos seguir em frente? Então veja só. O que aconteceu com Sansão? Manobrado por filisteus. Manobrado pelo mundo. Sansão, depois da queda, é o símbolo da igreja enganada pelo mundo. A igreja foi enganada e agora está manobrada pelo mundo. O mundo se infiltrou. Ao invés da igreja ser forte para combater o mundo tem adentrado dentro da igreja. Ao invés deles fazer o mundo se converter, o mundo tem feito eles, tem levado eles de volta para o mundo, a sociedade. Então, eles são sociais. Todo verdadeiro cristão é antissocial. Então agora estava Sansão preso, cego, manobrado pelo mundo e sendo um palhaço de entretenimento. Veja se as igrejas não são cegas, manobradas pelo mundo, e está cheio de palhaços ali, cheio de entretenimento. É lugar de entretenimento. Vamos em frente? Então nós temos Sansão, depois da queda, vai para o moinho da tribulação. Aquilo é sofrimento para ele. E é onde essas igrejas vão parar. No moinho da tribulação. Então, as igrejas estão cegas, presas ao pecado, presas à carne, presas a Satanás. São lugar onde tem palhaçada, entretenimento e são manobradas pela vida social. Isso aí é Sansão, uma igreja enganada pelo mundo. Denominações. Sansão, antes da queda, é a verdadeira igreja. Depois da queda, se torna as denominações enganadas pelo mundo. Uma igreja enganada pelo mundo, ela é cega, ela está presa, ela é lugar de entretenimento, ela é manobrada pela sociedade. Então aí está a comparação. Tudo porque quebrou o voto de Nazireu. E aí cortou o cabelo. E aqui nós temos também cabelos cortados. Desonra para Deus. E quando desonra a Deus, Deus o entrega à vaidade. É isto que aconteceu. Agora, para concluir, veja só. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Sansão, antes da queda, simboliza a igreja de Éfeso, a igreja que tinha toda a força, a igreja de nossos pais, os apóstolos, a igreja que combatia o pecado, a carne, o diabo e o mundo, a igreja que não deixava entrar doutrinas falsas, a igreja do primeiro mensageiro que nos legou a fé apostólica, que foi o maior exemplo a ser seguido como mensageiro depois de Cristo. O homem que diz, ainda que um anjo do céu venha e anuncie outro evangelho além do que eu tenho anunciado, seja anátema. Se alguém reconhece ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos falo é mandamento do Senhor. O homem que disse, Deus irá julgar os corações dos homens segundo o meu evangelho. O homem que disse, eu não recebi de homem algum, mas recebi do Senhor. O homem que disse, aquilo que recebi do Senhor também vos entreguei. Então foi este homem que disse em Coríntios capítulo 11, que a mulher quando corta o cabelo desonra sua própria cabeça. É uma desonra
E se ela orar ou profetizar com a cabeça descoberta, é algo infame. Então veja só. Então simboliza a igreja, simboliza Sansão com toda a sua força. Aí está a primeira era da igreja. Então segue. Sansão perde a força. Então segue. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E agora voltamos de novo a toda força. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Para a mulher é honroso ter cabelo crescido. Mulher simboliza a igreja. A igreja, como mostra, o tipo de igreja que você está mostra que tipo de igreja é e como você se comporta. Então, para a mulher é honroso ter cabelo crescido. E agora o cabelo de Sansão voltou a crescer. Voltou a crescer, e quando volta a crescer, ele começa a voltar suas forças. A última era, Deus teria uma igreja que seria sua noiva, como eu já expliquei, a noiva e a igreja. Esta noiva que teria toda a força de volta para combater o pecado, a carne, o diabo e o mundo. Agora observe. Assim como foi na primeira era, também seria na última era. Então, aqui está. Ela tinha toda a força com os apóstolos. Agora Deus tem uma igreja que tem toda a força nesta última era. Por quê? Porque os apóstolos nos legaram o batismo da forma correta, a ceia da forma correta, a crença em um único Deus. Os apóstolos nos legaram que a mulher não deve cortar o cabelo, que a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Pedro nos legou que a mulher deve aprender com o seu marido, deve andar com os trajes decentes. Então, esta igreja que nos legou isto na primeira era, ali está toda a força de Sansão. E agora, na última era, o cabelo de Sansão começou a crescer. Você vai ver isto lá em Juízes. Começou a crescer. Aí Sansão diz: Senhor, dá-me força pela última vez. Agora, preste atenção aqui, irmão. Dá-me força pela última vez. A última era teria uma igreja que teria essa total força. Essa força de volta. Por quê? Porque ela voltaria a ser nazireia e obedecer a toda palavra. Dá-me força pela última vez. Que minha força volte como era no começo. Que a força da igreja volte como era em Éfeso. Dá-me força pela última vez, só pela última vez, Senhor. E nós estamos na última era, não haverá mais nenhuma era. Esta é a era que terá uma igreja com a força total. E os últimos atos de Sansão foram maior do que o primeiro. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda, meu Deus! Fazer parte desta noiva que terá total força. E aí, diz a Bíblia que Sansão fez mais na sua morte do que na sua vida. Noiva de Cristo, virá a perseguição e nós iremos fazer mais no momento de perseguição, no momento de dificuldade, do que durante a nossa vida completa. Nós iremos fazer mais neste momento do que toda a vida que tivemos. Mas de uma coisa eu sei, pela última vez, a última era terá uma força total, uma noiva que tem uma força que será como a primeira. E ainda fará muito mais em força. Porque Sansão
pegou nas colunas e matou todos os filisteus que estavam ali. E esta noiva fará grandes proezas. Sabe por quê? Porque ela obedece a toda palavra. Que Deus te abençoe. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas eu creio que você compreendeu todo esse ensinamento em tipologia, na tipologia bíblica. Então, uma igreja enganada pelo mundo é Sansão sendo manobrado pelos filisteus, sendo um palhaço no moinho da tribulação. Mas o seu cabelo voltou a crescer e agora Cristo tem uma noiva que está produzindo toda a força, e ele vai produzir toda esta força nela para combater todo o mal. O pecado, a carne, o diabo e o mundo, nós somos vencedores disto. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, te guarde. Só me resta tempo para convidar você para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Todas as quartas e domingos, todos os domingos e quartas, a partir das 19h30. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se e visite o nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca. A todos que estão no Facebook, Deus te abençoe. E a todos que estão através da escuta do programa Pedra Angular, através da Pedra Branca FM, Deus te abençoe. Foi maravilhoso estar com você. Deus te abençoe.